Boa noite novamente, todos os irmãos. O pastor Neto não está conosco aqui porque ele está lá em Miracatu também, ajudando a igreja ali. Então ele está... falei errado. Em Heliópolis, Miracatu. Tanto um projeto está tanto na minha cabeça que eu já estou com Miracatu na cabeça. Está no Heliópolis aqui, ajudando a igreja ali em Heliópolis. Então por isso que ele não está conosco essa noite. Bom, estou aqui hoje com a responsabilidade, né, e privilégio também, claro, sem dúvida, de encerrar a série de mensagens que nossa igreja tem aí refletido durante todo o mês de janeiro, sobre o livro de Neemias. Então, durante todos os domingos, aí, de manhã e à noite, nós refletimos juntos sobre o livro de Neemias. E tenho a responsabilidade de concluir a reflexão sobre o último capítulo do livro, Neemias 13, nessa noite, e realmente é uma responsabilidade, né? Porque quando você assiste um filme, você acompanha o filme, você chega no final, o final é ruim, normalmente a pessoa fica na cabeça que o filme todo é ruim. Então eu não posso cometer esse erro aqui de estragar a ideia que vocês estão tendo de Neemias até agora. Então é uma responsabilidade sim concluir a série, mas tudo que a gente já aprendeu com o livro de Neemias é um privilégio para todos nós. Se você tem acompanhado todos esses cultos, você já viu tanta coisa que Neemias nos ensina, a gente já viu tanto sobre liderança com Neemias. Neemias é um exemplo para a gente de liderança. A gente tem best-sellers aí, livros que vendem de monte aí na Amazon, em todos os lugares aí. E sobre liderança, né, para o meio corporativo, em como você aprender a liderar. E Neemias, com certeza, deveria estar nesses best-sellers, porque é um exemplo clássico de liderança. A gente também vê muito no livro de Neemias o planejamento. Por isso que surgiu a ideia da gente falar sobre Neemias no começo do ano, para que esse ano de 2024 a gente planeje de acordo com a palavra de Deus, assim como Neemias fez nesse tempo. A gente ouviu sobre quebrantamento, Neemias se quebrantando no lugar do povo, pelos pecados do povo diante de Deus. A gente viu sobre coragem, ele teve que reconstruir um muro literalmente com a arma de um lado e as ferramentas de pedreiro do outro. É isso que a palavra de Deus fala pra gente. Por quê? Porque os inimigos tentavam invadir ali a sociedade, o espaço. Então, com um lado, ele estava prevenido com a arma e do outro lado ele estava construindo um muro. Além disso, a gente viu sobre arrependimento, por exemplo, hoje de manhã, o pastor Giliade falou sobre nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos colocarmos diante de Deus, sobre determinação. Ele conseguiu construir um muro inteiro para rodear uma cidade em 52 dias. Um muro que estava destruído há quase 100 anos. Em 52 dias ele fez o serviço. Ou seja, a gente aprende muita coisa com Neemias. E o que o último capítulo do livro mostra pra gente, que eu quero refletir com os irmãos hoje, é sobre uma palavra que é conhecida pra gente, mas que muitas vezes a gente não pensa no significado dela, que é sobre resiliência. E pra gente começar a pensar sobre resiliência, a gente precisa entender o que é resiliência. E aí vamos pro nosso querido Aurélio, o que o dicionário fala sobre resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática ou que exige superação. Isso é resiliência. É você conseguir superar adversidades de uma forma mais tranquila. É você conseguir ser capaz de passar por adversidades independente quais elas sejam. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Senhor, que a tua palavra seja exposta aqui de acordo com a tua vontade, que realmente o teu Espírito esteja livre para agir em todos os corações aqui, que a gente possa ser edificado e principalmente aplicar a tua palavra em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente vive num mundo muito imediatista. A gente quer tudo para ontem. Cada vez mais a tecnologia, cada vez mais ela nos acelera. A gente está o tempo todo acelerado. Eu agora, por exemplo, eu não ouço um áudio no WhatsApp no 1. É só ou 1.5 ou 2 vezes. Eu já não tenho o costume de ouvir uma pessoa falando normal. Olha que absurdo a gente chegou, irmãos. Eu não consigo ter a paciência de ouvir uma pessoa falando na velocidade dela. É isso que significa aquilo. A gente acelera o que a pessoa quer falar pra gente. Por quê? Porque a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo para agora. E essa velocidade, por um lado, é boa, é lógico, a gente consegue ter acesso a muito mais coisas, mas isso também faz a gente tornar as coisas descartáveis. A gente não dá o valor necessário mais para as coisas que merecem ter valor.
A gente descarta as coisas muito fáceis. A gente começa num emprego novo e se no primeiro mês a gente já não está ganhando um salário alto, a gente já desiste. A gente já começa a falar mal. A gente está num casamento hoje em dia e os casamentos eles se desfazem assim, ó, por nada. São descartáveis. A gente está em cursos, a gente começa a fazer cursos profissionalizantes ou seguir algum ramo de carreira e na primeira dificuldade que vem, a gente já desiste daquilo. Por quê? Porque a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para já. A gente agora tem uma inteligência artificial aí que eu não preciso pensar mais. É só eu perguntar pro ChatGPT, ele já me responde. E aí é lógico, a gente não quer ficar para trás. Então eu tenho lá no meu celular o ChatGPT. Se surge alguma coisa que eu não sei, eu já pergunto para ele, ele me responde na hora. Eu não preciso nem mais perguntar pro Google e pesquisar qual aba que tá a resposta. É tudo na hora, é tudo para ontem. E a gente tá assim descartando as coisas. E isso faz a gente não ter resiliência. Tudo isso contribui para que a gente não tenha resiliência, que a gente não batalhe para superar as adversidades. Quando as adversidades vêm, a gente simplesmente deixa para lá e vai tentar fazer outra coisa. Eu vejo isso na minha casa, com as minhas duas pequenas. A mais velha foi criada durante um bom tempo sozinha. Filha única. Primeira neta dos dois lados. Então, imagina só, irmãos. Tudo que ela queria, ela tinha para ontem. Então, ela abre a boca, tem lá o que ela quer. Aí, esses dias, ela quebrou um brinquedo dela lá, sem querer, não foi por querer, ela quebrou. Mas aí ela falou assim, quebrou, mas não tem problema, o papai compra outro. Desse jeito. Aí eu falei, opa, não é assim não. E aí, de repente, vem a irmã mais nova. E aí a irmã mais nova surge e ela tem que começar a dividir as coisas. Aquilo que ela queria para ontem, agora ela tem que esperar ficar na mão da irmã. E isso, irmãos, é uma dureza. É o que eu costumo falar para os jovens. Aí falo, amigos, tenham pelo menos 2 filhos. Sabe por quê? Porque você tem um irmão, forja o seu caráter. A Manuela, ela tá tendo caráter forjado pela irmã, não é nem por mim. Não é por mim, não é pela Natália, é pela irmã. Por quê? Porque agora ela tem que dar pra ela o que ela quer. Ela tem que abrir mão daquilo que ela tinha o tempo todo, a hora que ela quisesse, ela entrega pra mais nova, ela tem que entregar. Por quê? Porque a gente manda. Porque por ela não entregaria. Então a gente manda, ó, divide, você vai ter que dividir. Então ela tem que esperar pra brincar. Ela tem que... E isso tá moldando, sim, o caráter dela. Por quê? Porque ela tá deixando um pouco de ser tão imediatista quanto ela era. E a mais nova é lógico que ela vai querer tudo que a mais velha quer. Então não importa o que seja. A mais nova pode estar com uma coisa muito mais legal. Se a mais velha tiver com uma tampinha de garrafa, ela vai querer a tampinha de garrafa. E isso elas têm que trabalhar o tempo todo. Por quê? Porque elas querem as coisas para ontem. E aí a gente chega no capítulo 13 de Neemias. Só que para a gente entender o contexto, o pastor Giliade pregou sobre o capítulo 8. E aí, como a gente não tem mais domingo em janeiro, a gente teve que pular para o capítulo 13. Só que no capítulo 9 e no capítulo 10, tem 2 coisas que são muito importantes e que a gente precisa entender para o contexto do capítulo 13. O Gileade, pela manhã, pregou sobre a lei sendo lida para o povo. Esdras leu a lei para o povo se arrependeu. Ali se quebrantou. E o capítulo 9 fala sobre esse quebrantamento, sobre esse arrependimento. Então, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 32 a 33, o povo fala assim: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Aqui o povo reconhece que eles não foram leais, mas Deus foi justo. Deus permaneceu fiel a eles. É um povo arrependido. É um povo que entende que Deus cumpriu o propósito dele, mesmo eles sendo infiéis. E aí passa para o capítulo 10. No capítulo 10, a gente vai ver o povo renovando a aliança dele com Deus. Ou seja, o povo se arrepende, o povo reconhece que ele precisa de Deus, e no capítulo 10 o povo renova a aliança dele com Deus. No capítulo 10, no versículo 29 ao 32, o povo vai falar assim:
Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Aí o povo promete, ele promete 3 coisas, o povo. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Essa foi a primeira promessa. Segunda promessa: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos dele nesse dia. A segunda promessa que eles fazem é que eles não vão trabalhar no sábado, eles vão guardar o dia do Senhor. E a terceira promessa: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus. A terceira promessa que eles fazem é se comprometer com a manutenção do templo. E ali a gente tem Neemias 10, o povo renovando a aliança dele. E para aqueles que gostam de final feliz nos filmes, tinha que acabar aqui. A gente acabava aqui. Por quê? Porque o povo se quebranta, o povo se arrepende e o povo renova a aliança dele e promete ser diferente. Tá lindo. Para Neemias estava lindo. Tanto estava lindo que sabe o que Neemias faz, irmãos? Lembra que lá no começo, inclusive foi na pregação que eu fiz aqui, Neemias ele pede a liberação para o rei para vir para Jerusalém durante um determinado período. Não era para sempre. Então o que Neemias pensa agora? Tá tudo certo. Tá tudo rodando, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o palácio. E Neemias volta para o palácio. E Neemias volta durante 12 anos. Ele permanece lá em Suzã, servindo novamente o rei. A Bíblia não fala se ele volta em algum período, fazer alguma visita ou não, mas ele fica ali de uma forma mais fixa durante 12 anos fora de Jerusalém. E 12 anos é muito tempo, né, irmãos? 12 anos é muita coisa. E aí, como eu já dei alguns spoilers, com certeza vocês já estão imaginando que quando Neemias volta para Jerusalém, no capítulo 13, as coisas já não estão mais tão bonitas igual ele tinha deixado. As coisas já não estão mais tão nos trilhos igual ele tinha deixado. Por quê? Porque o povo não foi resiliente. O povo não foi resiliente nas dificuldades que apareceram diante deles. O povo se entregou. O povo permitiu a entrada do pecado. E ali, quando Neemias volta, já contextuando um resumo para vocês do capítulo 13, Neemias encontra novamente as 3 promessas que o povo tinha feito para Deus quebradas. E o pior, o povo não está nem preocupado em terem quebrado novamente a aliança que eles tinham renovado com Deus. Neemias, 12 anos depois de ter feito uma reconstrução de uma cidade, de um muro de uma cidade em 52 dias, colocado um povo inteiro, feito através dele, né, um povo inteiro se quebrantar, renovar a aliança dele. Quando ele volta para Jerusalém, depois de 12 anos, ele encontra novamente terra arrasada. Esse é o contexto de Neemias 13. E aí eu quero que a gente traga para as nossas vidas, irmãos. Imagina só, você trabalhar duro, e de repente, de uma hora para outra, tudo aquilo que você planejou ir pelos ares. Não está mais ali do jeito que você planejou. Aquele trabalho todo que você teve, que você dedicou a sua vida toda para aquilo, foi desmoronado. Caiu. Não existe mais do jeito que você deixou. E pior, por culpa dos outros. Porque Neemias nem lá estava. Só que tudo aquilo que ele tinha estruturado não existia mais. E aí quando Neemias volta e ele se depara com aquela situação, ele tem 2 opções, irmãos. Como os irmãos ouviram várias vezes, ele era copeiro do rei. Ele morava no palácio. Ele tinha um bom emprego. E ele já tinha aberto mão disso pela primeira vez e vindo a Jerusalém para trabalhar e liderar o povo na reconstrução da cidade. E agora ele volta de novo, encontra a terra arrasada e ele tem 2 opções. Primeira, eu já fiz o que eu podia fazer. Meu trabalho aqui nesse momento já foi feito. Se eles não quiseram ouvir, o problema é deles. Eu vou voltar lá para o meu trabalho, para o meu emprego, no bem bom e vou continuar lá. Por quê? Eles não quiseram ouvir, como diz Paulo, né? Podia entregar para Satanás. Só que Neemias não faz isso. Neemias, a segunda opção ele escolhe, que é o quê? É ser resiliente. Com certeza Neemias pensou e falou, de novo? De novo isso?
Não é possível. Mas sim, é isso que acontece. E Neemias escolhe, e a gente vai ver agora no capítulo 13, ele decide de novo trabalhar para o Senhor. Ele decide ser resiliente. E aqui eu vou dar 3 passos para os irmãos que podem nos ajudar a ser mais resiliente nas nossas vidas. A permanecer, a ser forte diante que aparecerem nas nossas vidas. Porque elas vão aparecer. Em nenhum momento a Bíblia nos exime de dificuldades. Deus nos promete vitória. Sim, a nossa vitória já está ganha e foi ganha por Ele na cruz. Mas Ele nunca nos prometeu uma vitória sem luta. Ele nunca nos prometeu uma vitória sem dificuldade. Ele nunca nos prometeu uma vitória sem precisar fazer nada. O que Ele nos promete é sim, que nós seremos vencedores pela graça e misericórdia dEle. Mas, para isso, nós passaremos por dificuldades aqui na Terra. E para isso a gente precisa ser resiliente em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área profissional, na nossa área familiar, na nossa área espiritual, no nosso ministério na igreja. A gente precisa permanecer, a gente precisa ser forte. E aí, a gente vai ver a primeira dica aqui que Neemias traz pra gente, mostra pra gente, o primeiro conselho em como ser resiliente diante das dificuldades da nossa vida é que a prioridade na nossa vida sempre deve ser as coisas do reino. Essa é a primeira coisa. Independente da situação que você esteja, em qualquer área da sua vida que for, a prioridade deve ser as coisas do reino. É isso que ele traz pra gente. Quando Neemias volta para a cidade de Jerusalém e ele encontra ali terra arrasada, e a gente vai ler aqui alguns versículos que mostram a terra arrasada que ele encontrou, a primeira coisa que ele vê é Tobias. Não sei se os irmãos lembram quem é Tobias. Tobias foi um dos líderes que tentou ali impedir a reconstrução do templo, do muro. Ele que tentou arquitetar com outras pessoas ali para que o muro não fosse reconstruído, inclusive tentou até o assassinato de Neemias no complô todo, na conspiração que eles fizeram. Ele foi a favor de que matassem Neemias. E quando Neemias volta, e que a primeira coisa que eles tinham prometido tinha sido a manutenção do templo, quando Neemias volta, sabe o que ele encontra no templo? Tobias morando lá. Tobias está habitando no templo. E a gente vai ver isso no versículo 4 ou versículo 9. Se puder projetar, por favor, aí, Neemias 13, do 4 ao 9, se der, que aí os irmãos vão acompanhando, fica mais fácil. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para ele uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Ou seja, tinha uma sala ali que era a sala da oferta. Imagina o salão da cantina ali, com todas aquelas doações. É aquilo. Tinha uma sala no templo que recebiam as doações. Parou de chegar a doação, porque o povo se esfriou. E aí o que o Eliasibe faz? Ele, vamos fazer um puxadinho pro Tobias aqui. Ele vai ficar aqui. A gente já não tem mais doação. Tá tudo frio, a pessoa não doa mais. Vamos colocar o Tobias para morar aqui. E coloca. Mas quando isso aconteceu, a partir do versículo 6, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, como eu falei para os irmãos. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. O Neemias não estava para brincadeira, irmãos. O Neemias despejou ali literalmente o Tobias. Ele chegou e falou, que palhaçada é essa? O que está acontecendo aqui? E colocou tudo para fora. E eu não vou falar ainda da reação do Neemias porque piora. E a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo sobre a reação dele. Mas a primeira coisa que ele faz é expulsar o Tobias. Aí vamos ver a segunda coisa que eles falham, que é a partir do versículo 10, o 10 e o 11. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Os levitas viviam das ofertas. Parou de ter oferta. Como os levitas iam viver?
Não tinha como. Então o que os levitas fazem? Vão trabalhar. Saem da função deles do templo e vão atrás de outros empregos e começam a trabalhar fora, o que não era o mandamento de Deus. Os levitas, a gente pode fazer uma associação aqui como se fossem os missionários, que dependem das nossas ofertas. Eles dependiam daquilo. Só que parou de chegar a oferta. Eles iam fazer o quê? Eles iam morrer de fome? Não. Eles saíram e foram trabalhar. Afinal, aonde eles deixavam as ofertas, já não tinha mais oferta, já tinha uma pessoa, um líder político, em vez de um líder espiritual morando ali. Então, os próprios levitas falaram, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida e eu vou trabalhar, porque eu não posso morrer de fome, a minha família não pode morrer de fome. E eles vão trabalhar. Mais uma coisa que eles prometem e não cumprem, a partir do versículo 16. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse, que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre toda essa cidade? Se vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei ali alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse, por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Neemias chega e o que está fazendo? Comércio no sábado. O povo está lá. Aquilo que eles tinham prometido que não iam mais fazer, estão lá comprando e vendendo no sábado. E é lógico, a gente não vai entrar na teologia aqui da questão de guardar o sábado, mas o que importa pra gente é que aquele povo não estava mais dedicando um dia de adoração a Deus. Para ele, isso já tinha esfriado. Para eles, isso já tinha passado. Eles não precisavam mais adorar a Deus porque eles estavam afastados de Deus. Então, para que eu preciso ir para a igreja? Para que eu preciso estar em uma comunidade? Para que eu preciso adorar o Senhor se isso não me traz dinheiro? O que me traz dinheiro é eu vender os meus peixes. Então, eu vou vender os meus peixes. E aí, o que o Neemias chega e fala? Fecha o portão. E aí, os caras ainda insistem, dormem do lado de fora. E aí, o Neemias, de novo, com toda a sua simpatia, fala, ó, se vocês não saírem daí, eu vou ter que usar a força. E aí eles saem e não voltam mais. E por último, a partir do versículo 23, a gente vai ver o ápice do que o povo de Israel faz. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo, não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles. Não escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas as nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras os fizeram cair no pecado. Os israelitas já tinham entregado as suas filhas para os povos estrangeiros. Eles mesmos já estavam novamente se casando com mulheres estrangeiras. E o pior, os seus filhos já nem falavam mais hebraico. Ou seja, a influência ali já era total estrangeira sobre os seus filhos. E ali o Neemias perde a cabeça. Literalmente. Ele vai, ele pega, ele puxa, e a palavra de Deus fala que ele espanca e arranca o cabelo daquelas pessoas. E a gente olha esse versículo e a gente fala, nossa, como que o Neemias fez isso? Ele era um homem do Senhor, ele não podia fazer isso. A gente precisa entender, gente, o contexto, tudo o que Neemias viveu, tudo o que ele passou. Imagina ele chegar depois de tudo e encontrar as mesmas coisas que o povo tinha acabado de prometer que não cometeria mais esses erros. E ele chega, ele encontra aquilo. E um outro servo de Deus que passou nesse tempo ali, alguns estudiosos dizem que foi um pouquinho depois, outros falam que foi nesse tempo em que Neemias não estava presente, mas enfim, isso é uma discussão teológica, mas é dentro desse contexto, é o profeta Malaquias.
O profeta Malaquias é o último livro ali do Velho Testamento e ele profetizou nesse contexto. E o profeta Malaquias, é um livro muito conhecido biblicamente porque ele condena o povo que rouba a Deus, né, por causa dos seus dízimos e das suas ofertas, que eles deixam de dar. Mas mais do que isso, o profeta Malaquias, ele profetiza para um povo que não adorava mais a Deus como deveria ser adorado. Ele profetiza para um povo em que ele tinha o culto, estava ali, estava tendo. Mas era um culto que agradava somente a eles mesmos e não a Deus. Deus não se agradava mais daquilo que era cultuado ali. Deus não se agradava mais dos sacrifícios que eram prestados para ele. Por quê? Porque eles não estavam fazendo de coração. Eles estavam simplesmente fazendo por fazer. O coração deles estava longe. E aí o profeta Malaquias fala assim no seu livro, no capítulo 1, no versículo do 6 ao 10. Ele vai perguntar assim, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de você? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acende. Malaquias é muito claro aqui ao dizer, vocês estão dando para Deus aquilo que sobra. Deus não é mais prioridade na vida de vocês. Deus não era mais prioridade na vida do povo. Deus era aquela devocional no fim da noite que você sempre esquece de fazer. Deus era aquela devocional em casal que sempre fica para depois da Netflix e nunca acontece. Deus já estava assim para o povo. Era tudo o que tinha de por último. Não era mais prioridade para a vida dele. E é por isso que é fácil de desistir, irmãos. Por isso que é fácil de deixar para lá. Essa é a primeira característica para você ser resiliente na sua vida, não importa em qual área dela for. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que você prioriza as coisas de Deus, as coisas do reino, você vai estar em comunhão com Ele. Logo, você vai estar fortalecido. Logo, você vai ter certeza que você está cumprindo o seu propósito. Por que Neemias não desistiu diante de tudo isso que ele viu? Você acha que, humanamente falando, existe alguém que teria paciência, de novo, para lidar com um povo desse? Neemias só foi resiliente porque ele sempre foi e estava capacitado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente precisa dar prioridade para as coisas do reino. Porque assim nós seremos o tempo todo capacitados para enfrentar as adversidades e as dificuldades quando elas vierem. Quando você se deparar com um problema no seu trabalho em que você vai se achar injustiçado ali, você vai lembrar que você tem um propósito ali naquele trabalho, porque Deus te colocou ali. E ali você vai ter força para continuar. E se chegar a hora de sair, você vai ter isso claro na sua mente. Por quê? Porque Deus vai te mostrar o caminho. Por quê? Porque as prioridades serão as coisas dele. Muitas vezes a gente está confuso na nossa vida, a gente não sabe que decisão tomar, a gente não sabe para onde ir, e aí a gente coloca os pés pelas mãos e toma decisões de acordo com a nossa própria vontade. Sendo que, se a gente esperasse, se a gente confiasse mais em Deus, se a gente colocasse Ele como prioridade, Ele nos mostraria o caminho certo a seguir. E seria tudo mais simples, tudo mais fácil. Não sem dificuldades, mas com a capacitação do Espírito, a gente seria forte o suficiente para atravessar essa adversidade. A gente está começando um ano novo aí, janeiro, como eu falei, a gente faz metas no começo do ano, e não duvido que já tenha irmãos aqui que fizeram metas no começo do ano e já desistiram das metas, porque já faz um mês. Então, já é muito tempo no nosso contexto. E isso é natural, e isso é normal. Mas, se a gente colocar Deus à frente das nossas metas, e colocar, Deus, Senhor, essa é a minha meta, mas vai adiante dela. Por quê? Porque eu sei que eu sou fraco. Eu vou desistir. Quando vier a primeira dificuldade, eu não vou ser capaz de superar. Mas se você estiver na frente e me capacitar, eu vou superar. Essa tem que ser o nosso primeiro passo para superar as nossas dificuldades, seja onde for. Seja, como eu falei, no profissional, seja no casamento, seja na igreja, no ministério.
em qualquer âmbito das nossas vidas. A gente priorizando as coisas do reino, naturalmente seremos mais fortes para enfrentar as dificuldades. O segundo ponto que a gente vê com Neemias aqui, em que a gente tem que trazer e extrair, é que a gente precisa ter com quem compartilhar as adversidades. A gente precisa ter alguém para nos dar suporte. A gente não sabe o que aconteceu nesse período de 12 anos. A gente não sabe como foi a passagem de bastão de Neemias como governador para aquele que ele deixou no lugar dele. A Bíblia não nos traz informações suficientes. É especulação se a gente for querer falar sobre isso. O que a gente sabe pelo fruto é que quem ficou no lugar de Neemias não fez direito, porque deu tudo errado. Isso a gente sabe pelo fruto. Só que, quando a gente olha para Neemias, durante todo o seu livro, a gente vai ver que ele sempre trabalhou muito sozinho. Ele sempre foi um bom líder. Ele foi um exemplo de liderança para todos nós. Mas ele sempre esteve sobrecarregado. E primeiro eu vou falar para você que é líder em alguma coisa, para você que é marido, para você que tem um cargo de liderança no seu trabalho ou um ministério na igreja, para você que tem algum aspecto de liderança na sua vida. Compartilhe as dificuldades com alguém. Você não é o super-homem. A gente precisa realmente ser humilde o suficiente de saber quando a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue, irmãos. Não dá. Pode ser que o Neemias estivesse aqui. Isso pode ser, como eu falei, irmãos, não está escrito. Mas pode ser que se o Neemias tivesse chegado e trazido alguém para caminhado com ele do lado a lado, e tivesse deixado e falado, olha, desse jeito que você vai fazer, talvez essas coisas pudessem ter sido diferentes. Mas Neemias, ele via que se ele não fizesse, ninguém fazia. Essa era a cabeça do Neemias. Ele via que se não fosse do jeito dele, ele precisava agilizar o povo, e realmente ele precisava. E muitas vezes a gente precisa realmente pegar as coisas e ir para frente e botar as caras para tentar resolver. Só que chega uma hora que isso não é mais suportável. Chega uma hora que isso não dá mais para aguentar. E a gente precisa compartilhar. A gente precisa entender em quem a gente pode confiar para usar essas pessoas como suporte. Isso é muito falado no ministério pastoral, para os pastores que vivem aí em tempo integral, o pastor Wagner, o pastor Neto, sabem muito bem disso, como os pastores são sobrecarregados por cargas de uma igreja inteira sobre as costas dele, e eles precisam compartilhar. Mas muitas vezes, não só muitas vezes não, né? Sempre, não, isso não acontece só com os pastores, isso acontece com todos nós em nossas casas. A mãe, a mulher, ela se sente sobrecarregada por criar os filhos. E ela chega num ponto em que ela não se sente valorizada, porque a maternidade não valoriza, e ali ela desaba. O homem se sente sobrecarregado de ter que prover o lar e tentar trabalhar, e trabalha em 1, 2, 3 empregos, e não está suficiente, e ali chega uma hora que ele não consegue mais. E ele desaba, e ele desmorona. Por isso que a gente precisa compartilhar. E para você que é casado, a primeira pessoa que você precisa compartilhar e dividir é o seu marido, é a sua esposa. Essa semana aconteceu lá em casa. Eu cheguei para a Natália e falei, Natália, a gente precisa conversar. Não está dando mais. A gente está sobrecarregado, você está fazendo as suas coisas, eu estou fazendo as minhas coisas, mas a gente não está fazendo as coisas juntos. Parece que cada um está tentando fazer a sua parte, fazendo coisas corretas, irmãos. Cada um está fazendo a sua parte, mas eu estou fazendo, eu estou me matando, você está fazendo, você está se matando, e parece que a gente está indo um para um lado, um para o outro, e os dois estão chegando em lugar nenhum. Porque a gente está ficando sobrecarregado. E a gente, por mais que cada um tenha os seus afazeres, a gente precisa dividir o fardo. A gente precisa compartilhar. Você é casado porque Deus colocou uma pessoa na sua vida que compartilhe isso com você. E que te ajude a superar as dificuldades. E se você que não é casado, você precisa encontrar pessoas que você consiga compartilhar as suas dificuldades. Você com certeza está debaixo, se você está aqui, você está debaixo de uma liderança pastoral no mínimo. A gente tem o pastor Neto como pastor titular, a gente tem o pastor Wagner. Aliás, pastor não está faltando nessa igreja, né? A gente tem pastor Wagner, a gente tem pastor André, a gente tem pastor Gilead, a gente tem pastor Gregory, daqui a pouco vai ter pastor Lucas, pastor Rafael. Olha só, irmãos. Que bênção. Muito cacique para pouco índio. Mas, procura a gente, irmãos. Eu estou aqui toda quinta-feira. Eu fico tentando marcar com as pessoas para conversar com elas.
E o tanto de não que eu recebo é absurdo. O tanto de não que eu recebo é absurdo. Por quê? Porque as pessoas não acham que não precisam compartilhar, que não precisa dividir, que acha que ela é autossuficiente, que ela é capaz. Mas não é, irmão. Ninguém é. Eu não sou. Ninguém é super-homem. E o Neemias, é provável que ele precisasse de uma pessoa assim. Por quê? Porque a reação dele, quando ele volta, é de alguém que realmente perdeu a cabeça. Ele extravasa. Ele está tão sobrecarregado quando ele encontra aquela situação que ele despeja um chutando os móveis. Ele fala que ele vai usar a força para expulsar os vendedores. Ele fala que ele vai e espanca pessoas e arranca o cabelo daqueles que entregaram as suas filhas. Isso é sinônimo de quê, irmãos? De uma pessoa completamente desesperada, estressada. Uma pessoa completamente que não sabia mais com sabedoria como agir. Só que, irmãos, e ali eu não estou só condenando a atitude de Neemias. Por quê? Porque ele chega em um certo ponto, irmão, chega até certo ponto, chega um ponto das nossas vidas que aquele povo ele estava tão conivente com o pecado que eles estavam aceitando qualquer coisa. O pecado já tinha entrado na igreja, já tinha entrado no povo de Israel e para eles estava tudo natural. E Neemias se indigna contra o pecado. E ele fala, não pode ser assim. Se Neemias chegasse ali e falasse, por favor, querido irmão, você não faz isso, aqui está errado, o resultado não ia ser o que foi esperado. Por isso que ele teve que agir energicamente. Mas ele também estava sobrecarregado. E para você que é liderado, irmãos, se aproveite no bom sentido do seu líder. Neemias era um baita líder. Só que sabe o que as pessoas fizeram? Deixaram que ele fizesse tudo sozinho. Entregaram a responsabilidade para ele. O Neemias está aqui. Ele vai fazer. O pastor Neto está aqui. O meu chefe está aqui. O meu marido está aqui. A minha esposa está aqui. Ela vai cuidar dos meus filhos. Ela vai educar os meus filhos. O meu marido vai trazer a provisão para casa. O meu chefe, o meu superior, não vai deixar que a empresa quebre. E a gente se apoia e a gente entrega tudo para que os nossos líderes resolvam. Sendo que se a gente se colocasse à disposição para compartilhar as adversidades da nossa vida, tudo daria muito mais certo, mais facilmente. Se o seu chefe fosse embora da sua empresa hoje, como Neemias foi, o que seria da sua empresa? Se o seu marido morresse hoje, o que seria do seu lar? Se a sua esposa morresse hoje, o que seria da criação dos seus filhos? Se o seu pastor, seu líder da igreja mais próximo que você tem, fosse embora amanhã ou caísse num pecado que te frustrasse, o que seria da sua vida espiritual? A gente se apoia nos nossos líderes, irmãos. E a gente não tem que fazer isso. A gente tem que compartilhar. A gente tem que estar à disposição para ajudar a crescer. Porque aí sabe o que acontece? Se um pastor nosso cair em pecado, eu vou saber que foi uma pessoa, eu vou saber que aquilo não tem a ver com a igreja de Cristo, e eu vou assumir o que eu precisar assumir. Se acontece alguma coisa com a minha esposa, com o meu marido, eu estou compartilhando aquilo com ela, e eu vou conseguir dar suporte para quando ela não estiver presente. E a gente vai conseguir superar o momento difícil. Se acontece alguma coisa com o meu chefe, eu vou assumir a bronca e a empresa não vai cair por causa disso. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa compartilhar as adversidades e se colocar à disposição para ajudar. E por fim, a gente vai ver a última característica aí que Neemias traz para a gente conseguir ser mais resiliente. Tem 3 versículos muito interessantes no capítulo 13, que eu vou ler para os irmãos, e vocês vão ver que eles têm muita semelhança. O primeiro é o Neemias 13, 14, em que Neemias fala assim, uma oração, irmãos. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Isso no 14. Aí no 22, 13, 22, Neemias vai falar, então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor.
E por último, o último versículo do livro. Ele vai falar, o 31. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Por que nessa situação de adversidade, Neemias pede por 3 vezes, Neemias ora por 3 vezes em momentos diferentes, pedindo para que Deus se lembrasse dele? É a mesma oração que ele faz. Resumindo, ele está falando, Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra do que eu estou fazendo. O que isso mostra para a gente, irmãos? Vamos parafrasear aqui a oração de Neemias. Neemias está pedindo para que Deus se lembre dele, porque ele sabe que o que ele está fazendo ali é para Deus e não para o povo. Neemias está pedindo para que Deus se lembre dele, porque em outras palavras, ele está falando assim, a oração de Neemias. Senhor, se fosse para esse povo, eu não fazia. Eles não merecem. Mas é pelo Senhor. Por isso que eu faço. É isso que Neemias está falando. Neemias está pedindo para que o Senhor se lembre dele como uma pessoa que está angustiada. Como uma pessoa que está passando por uma adversidade, mas que vai superar aquela adversidade porque sabe que Deus o capacita. Neemias está falando, Senhor, de novo eu estou aqui. De novo eu estou com esse povo. De novo eu estou com as mesmas dificuldades. Mas eu vou fazer de novo. Porque eu sei que não é para eles, é para o Senhor. É isso que Neemias está falando. Neemias sabe que tudo o que ele faz na vida dele não são para as pessoas, e sim para Deus. Paulo vai falar algo muito parecido para a gente em Colossenses 3, 23 a 24, onde ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Essa é a última característica que a gente precisa para ser resiliente nas nossas vidas, irmãos. A gente precisa lembrar que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. A gente precisa ter ciência o tempo todo, porque isso é um exercício, irmãos. A gente precisa lembrar que eu pego o metrô todo dia, que eu acordo às 5 da manhã para a glória de Deus. Porque é Ele que eu sirvo, no fim das contas. É isso que Paulo fala. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Ah, Gregory, mas isso é muito clichê. Eu quero ver lá com o meu chefe me pentelhando o tempo todo se você vai conseguir olhar para ele e ver Jesus nele. Realmente, não estou falando que é fácil. Neemias não falou que é fácil, irmãos. O que Neemias mostrou para a gente é que era para Deus. E se não fosse para Deus, ele não faria. Quando a gente prioriza as coisas do reino, quando a gente lembra da primeira característica aqui que foi falada, a gente vai ter isso naturalmente nas nossas vidas. A gente vai entender que se eu priorizei as coisas do reino, eu sei que eu vivo nessa terra para um propósito, nessa terra caída, nessa terra falha, em que a gente passa por dificuldade, em que a gente passa por doenças, em que a gente passa por aflições, por um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Que Ele seja visto através das nossas vidas. É para isso que a gente está aqui, irmãos. Se não fosse para isso, a gente não precisaria viver nessa terra. A gente poderia estar na eternidade. Já Paulo vai falar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas que ele prefere permanecer por mais tempo aqui na terra. Para que através dele mais pessoas encontrem a Cristo. Olha a visão do Paulo. Ele sabia que se ele estivesse aqui, mesmo sofrendo, mesmo com o espinho na carne que ele tinha, mesmo com as perseguições que ele sofria, mesmo sendo preso a cada 2 anos, ele permanecia. E ele fala para Cristo, para Deus, eu vou permanecer aqui, porque eu sei que através de mim mais pessoas encontrarão a Ti. Porque esse é o propósito da nossa vida aqui na terra, irmãos. Nós não podemos permitir que o nosso amor, que a nossa priorização das coisas do reino se esfrie ao decorrer do ano. É muito natural. A gente vai para os projetos aí normalmente no carnaval, aí volta do projeto, programação cheia, igreja cheia. Vamos lá, esse ano vai ser diferente. Quando passa do meio do ano para frente, você já vê meia dúzia de gato pingado em algumas programações dos jovens. Aí aquele jovem que estava todo empolgado no projeto já não está mais tão empolgado. Por quê? Porque vem as adversidades.
e eles não entendem, eles não priorizam as coisas do reino. E aí o que acontece? Esfria. Esfria. Só que a palavra do Senhor é dura. Através do profeta Malaquias, como a gente leu. O profeta Malaquias fala que seria melhor que a gente fechasse o templo do que adorar a Deus de uma forma morna. É isso que o profeta Malaquias fala pra gente. É pesado? É pesado. Mas é Deus falando. É melhor que vocês fechem as portas do que me sacrificar um animal aleijado, do que me sacrificar um animal cego, do que não me dar o seu melhor. É melhor que você nem venha para a igreja. É isso que o profeta Malaquias fala, irmãos. A gente precisa nos dedicar. A gente precisa ter como prioridade as coisas do reino. A gente precisa ter como prioridade as coisas, saber e lembrar que tudo o que a gente faz é para Cristo. E assim as coisas frutificarão nas nossas vidas. Por quê? Porque quando as adversidades vierem, a gente vai lembrar, Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele me capacita através do Espírito Santo. E o que acontecer é porque Ele tem o melhor para mim. Porque todas as coisas cooperam para o reino, para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito que Paulo está falando ali? É se parecer mais com Cristo. Esse é o propósito. Tá vendo, irmãos, como a Bíblia é perfeita? Eu pego aqui textos citados por diversas pessoas em diversas cartas e todos eles falam a mesma coisa, que o nosso propósito nessa terra é glorificar a Deus. E aí sim, a gente vai ter força suficiente para lutar, para passar, para ser forte, atravessar as dificuldades, ser o melhor profissional possível. Por quê? Porque eu sei que ali é o meu propósito, independente se meu chefe me valorize ou não. Independente se ali eu vou ter uma progressão de carreira ou não, eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque naquele momento da minha vida, Deus tem um propósito para mim ali. E ali eu vou ser usado por Deus. Dentro do meu casamento, eu vou ser o melhor marido possível. Mesmo se a minha esposa não for. Mesmo se ela não fizer nada. Mesmo se o meu esposo não fizer nada para mim, não me valorizar. Eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque é para Cristo. Não é para ele, não é para ela. Se a gente praticar isso em nossas vidas, irmãos, tudo vai caminhar mais fácil. Tudo vai caminhar de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, para concluir, irmãos, a gente precisa deixar de descartar as coisas tão fáceis como a gente tem feito. A gente precisa realmente lutar quando as adversidades vierem. Só que para isso, a gente precisa lutar da forma correta. Não adianta a gente lutar com as nossas próprias forças, porque na primeira batalha a gente vai cair, porque a gente não é forte o suficiente. Então, concluindo essa série, irmãos, fechando esse livro tão exemplar pra gente, tão prático pra gente, a gente precisa sair com isso daqui. A gente precisa olhar para o nosso ano. Ainda faltam 11 meses de ano aí pra gente, irmãos. A gente precisa olhar para o resto do nosso ano e falar, eu vou ser resiliente. Eu vou batalhar. Eu vou ter forças, não por mim, mas porque eu sirvo um Deus que me capacita. E Ele vai ser a prioridade da minha vida. É isso que a gente precisa fazer. E espero que você, que eu, que todo mundo que está nos assistindo em casa, faça esse desafio à sua própria vida. É um desafio individual, irmãos. É um desafio de cada um aqui. É lógico que eu, como líder, o pastor Neto, como pastor da igreja, pode chegar, colocar você para trabalhar em algum lugar, falar, vem trabalhar. Eu posso chegar para você e falar, vamos pro projeto. Vamos pro projeto, vamos lá trabalhar, vamos lá pregar o evangelho. Por quê? Porque isso é cumprir a vontade de Deus, sim. Mas se você não se desafiar, mas se você não fizer isso individualmente, você vai pro projeto, você vai participar, você vai ter aquela fagulha e depois, quando voltar, vai apagar. Você precisa se desafiar individualmente com Deus. E através do Espírito Santo, crer que Ele vai te capacitar e você vai conseguir superar as dificuldades. Abaixa sua cabeça, vamos orar para a gente encerrar. Senhor, te agradeço pela Tua palavra que é tão rica, que é tão viva, que é tão eficaz nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço pelo livro de Neemias, te agradeço pelo exemplo que temos nesse livro, te agradeço pela vida do Neemias, Senhor, que nos ensina tanto sobre liderança, sobre tantos aspectos da nossa vida como vimos ao longo desse ano, Senhor. Nesse momento, quero te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão pelas vezes que a gente desistiu tão fácil, pelas vezes em que a gente se enfraqueceu quando não deveria, quando olhamos para dentro de nós e vemos que não temos força e desistimos.
Se alguém aqui está se sentindo, Senhor, fraco, se sentindo incapaz, que através do Teu Espírito, Senhor, essa pessoa possa ser capacitada, Senhor. Que essa pessoa possa ter as suas forças renovadas. Que essa pessoa possa realmente se fortalecer para batalhar as dificuldades que ela está passando, Senhor. Eu não conheço o coração de cada um aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um aqui passa. O Senhor sabe as lutas do trabalho, as lutas financeiras que cada um aqui tem passado, Senhor. Esteja abrindo portas, Senhor. Esteja mostrando qual saída tomar, o que fazer, qual decisão escolher, Senhor Deus, para que as dificuldades possam ser superadas, Senhor. O Senhor conhece os casamentos aqui, os casamentos que estão passando por problemas, os casamentos destruídos em que os próprios cônjuges não veem mais saída, mas o Senhor vê uma saída. Mostre essa saída, Senhor. Através do Teu Espírito, mostre que vale a pena ser um melhor marido, ser uma melhor esposa. Não pelo próximo, mas por Ti. Porque é para Ti que devemos fazer todas as coisas, Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe todos os ministérios dessa igreja, Senhor. Aqueles que se sentem também fracos, desanimados, incapazes de participar da Tua comunidade, da Tua igreja, Senhor Deus, fortaleça. Nós precisamos de voluntários, precisamos de pessoas que cumpram o Teu chamado, Senhor Deus, e coloquem os Seus dons à Tua disposição. Que o Senhor esteja realmente incomodando os corações para que participem, para que façam parte do Teu reino, para que priorizem as coisas do Teu reino, Senhor. E que assim cremos na Tua promessa de que estaremos contigo no paraíso e que essas coisas aqui na terra são passageiras. Te agradeço pela esperança de termos e que teremos de viver contigo na eternidade, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.